Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Podemos resumir o ensinamento sobre o Messias dizendo que ele fala sobre o reino. Agora vimos como o reino de Deus será estabelecido. Vimos ao longo do livro do Apocalipse, do capítulo 6 em diante, que haverá um juízo intenso, um juízo que inicialmente tem o propósito de levar as pessoas ao arrependimento. Depois haverá a ira, uma ira consumidora, e o juízo final que traz a morte eterna. Vimos, ao se estabelecer o reino milenar, que haverá um novo povo nascendo nesse reino, um reino de retidão, um reino de justiça. E uma das coisas mais surpreendentes, e nem sempre algo surpreendente é bom, nesse caso, é surpreendente em um sentido negativo. Mesmo que esses indivíduos vivessem sob um reino governado perfeitamente pelo Messias, um reino de justiça, retidão e santidade. Mesmo que esse fosse o caso, vimos que, quando Satanás mais uma vez conseguiu sair e espalhar sua mentira, uma grande multidão de pessoas se aliou a ele. Elas não queriam a justiça de Deus. E vimos no final do nosso estudo da semana passada como isso aconteceu, de forma muito rápida e breve. Assim que atacaram a cidade santa, o acampamento dos santos, vemos apenas uma frase, meia frase. O fogo desce do céu e consome tudo. O que percebemos ao longo deste estudo é que há uma relação entre juízo e o reino de Deus. Sem o juízo, o reino de Deus não será estabelecido. Vimos isso com o estabelecimento do reino milenar e agora como se esse fogo descendo do céu. E o que vamos estudar nesse momento, vemos esse mesmo princípio, o juízo, e então o estabelecimento do reino de Deus. E quando falo sobre o reino de Deus desta vez, estamos falando da expressão final, o que poderíamos chamar de reino eterno de Deus, a Nova Jerusalém. Mas antes que a Nova Jerusalém desça do céu, preparada como uma cidade perfeita, uma cidade eterna, mais uma vez, precisamos falar sobre o julgamento. Dito isso, olhe comigo para o livro do Apocalipse, capítulo 20. Agora estamos prontos para o versículo 10. Sabemos que o pai da mentira é Satanás, e ele está solto. Ora, você não pensaria que Satanás não é tolo? Ele tem grande sabedoria. Ele foi escolhido por Deus para uma posição muito importante: ser sábio e liderar todos os exércitos celestiais, todos os anjos, a adorarem a Deus. Ele não fez. E onde essa rebelião o levou? Primeiro, ela o levou a ser expulso dos céus, e segundo, a passar 1000 anos no abismo. Agora, você pensaria que, depois de 1000 anos de sofrimento daquele abismo, ele sairia e diria: aprendi a minha lição, quero te adorar, se possível, quero retornar à posição para a qual o Senhor me criou, quero me submeter a Deus? Mas ele não faz isso. Ele sai do abismo inalterado, sai impenitente. Uma vez mais, sai praticando a mentira e levando outros a quê? À morte e ao juízo de Deus. Veja comigo o versículo 10. E Satanás, que as enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre. Ali estavam também a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite. Eu não conheço outra maneira de interpretar esse versículo senão o que a palavra de Deus diz, que é: Deus vai torturar eternamente, dia e noite, sem descanso. Ele vai torturar Satanás e vai fazer o mesmo com a besta e o falso profeta. Podemos dizer: mas isso foi merecido.
Mas ele não será o único a ser lançado naquele lago que arde com fogo e enxofre. Por que digo isso? Passemos para o versículo 11. Ele diz: E vi um grande trono branco. Da mesma forma que vimos anteriormente em Apocalipse 20, aqueles que morrem ao longo dos séculos vão para o lugar da desobediência, o lugar da infidelidade. Estou falando do Hades, ou Gehinnom, em hebraico, ou que chamaríamos de inferno. Aquelas pessoas, no início dos 1000 anos, quando houve a primeira ressurreição, aqueles indivíduos, por causa de sua infidelidade, por rejeitarem o Evangelho, não ressuscitaram naquele momento. Eles não tiveram a experiência do reino milenar, pois durante esses 1000 anos estiveram no Gehinnom, no Hades, ou no inferno. E agora é o tempo para o quê? Bem, estamos nos preparando para a expressão final, o estado final do reino de Deus. E o que aprendemos que deve acontecer antes que o reino de Deus seja estabelecido? O juízo. É por isso que estamos diante do grande trono branco, o juízo. É para todos aqueles que não participaram da primeira ressurreição e para aqueles do quarto grupo que se afastaram, aqueles que sucumbiram às mentiras de Satanás e lutaram contra o acampamento dos santos. Lemos aqui: E vi um grande trono branco, o juízo, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, pois não há lugar mais para eles. Então, agora estamos vendo uma nova realidade. Não haverá mais lugar para o céu e para a terra. Onde estarão aqueles que não têm parte no reino de Deus? É disso que estamos falando. Veja agora o versículo 12. E vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante de Deus. Aqui está o grande trono branco do julgamento. Aquele que se assenta sobre ele. Eles estão diante de Deus. O que eu quero que você entenda é que nenhum crente fará parte desse grande trono branco do juízo. Somente aqueles que, ao longo de todas as dispensações, todas as eras, não se submeteram a Deus, não receberam o Evangelho, não quiseram participar desse reino milenar. Então, lemos no versículo 12. Eu vi os mortos, pequenos e grandes, aquele que estava diante de Deus. E o que aconteceu? E livros foram abertos. Outro livro foi aberto, que é o livro da vida. Agora, lembre-se, há uma relação intrínseca entre a vida e o reino. Há também uma relação intrínseca entre o Messias. O que é o Messias? Biblicamente falando, uma das melhores maneiras de pensarmos no Messias em relação à sua primeira vinda é a redenção. Ele é o Redentor. E qual é o fruto da redenção? A vida. Quando rejeitamos a redenção, o que acontece? Nós morremos. Vemos isso desde o livro do Êxodo. Aqueles de Israel que rejeitaram, que não guardaram a terra da Páscoa, eles morreram. Morreram como? Em cativeiro. Morreram como consequência de seus pecados. Nada mudou. Então, livros foram abertos. E esses livros, esses primeiros livros, o que vamos observar é o seguinte: cada pensamento, cada palavra, cada ação é registrada. Veja, Deus é um juiz justo, um juiz imparcial. Ele julgará a todos. E as Escrituras afirmam enfaticamente que todos serão julgados de acordo com suas obras. E se suas obras forem perfeitas, você estará no reino de Deus. Mas quem tem obras perfeitas? A Bíblia diz que não há ninguém justo, nenhum sequer. E claro, a única exceção é o Messias Yeshua, o Filho de Deus. Mas ninguém mais está isento de pecado. Todos estão manchados. Todos os outros foram criados em pecado e estavam sem esperança. Então, encontramos nesta passagem das Escrituras, versículo 12, que livros foram abertos, e o outro livro, o livro da vida. E na metade do versículo 12 diz: e os mortos foram julgados.
É bastante significativo que eles tenham sido chamados de mortos. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. De acordo com o quê? Aqui está a chave que nos diz o que está escrito neste livro: suas obras. Repetindo, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Versículo 13. E o mar entregou os seus mortos, e a morte e o Sheol entregaram os seus mortos, e cada um foi julgado de acordo com suas obras. Então a morte e o Sheol foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. São duas coisas que quero que você veja nesta passagem. Primeiro, ela fala sobre uma segunda morte. O que é essa segunda morte? Bem, a primeira morte é uma morte física. A Bíblia diz que está determinado que todo homem morra uma só vez, e depois disso vem o juízo. É disso que estamos falando aqui. Estamos falando de uma morte física. Essa é a primeira. E o juízo. Bem, essa é a segunda morte, e é disso que se trata aqui. Portanto, a segunda morte é uma morte eterna. É aquela pela qual recebemos a mesma coisa que a besta, que o falso profeta e Satanás receberam, que é sermos lançados. E veremos isso, lançados no lago de fogo para todo o sempre. Esta é a segunda morte. Então, por que outro livro se abre? Lembre-se, livros foram abertos, e esses livros contêm todos os atos que alguém já praticou, cada palavra, cada pensamento, tudo o que poderia compor sua vida. Mas por que esse livro, conhecido como o livro da vida, está escrito em outro lugar no livro do Apocalipse e é chamado de livro da vida do Cordeiro? Por que o Cordeiro? Redenção. Cordeiro se refere à redenção. Através da redenção do Cordeiro, temos vida. Agora, veja o que vai acontecer. Haverá pessoas que, depois de Deus julgá-las e analisar toda a sua existência, tudo o que compôs suas vidas, Deus as sentenciará. O que você faria se estivesse nessa situação? Você diria: eu percebo, com base nos meus atos, que sou indigno, mas existe alguma outra maneira? Existe algum outro meio de escapar disso? Sabe qual é a resposta? Sim, de fato. Qual é esse meio? Se o seu nome estiver escrito no livro da vida do Cordeiro, o importante é que, por isso, este livro existe, o livro da vida. E as pessoas vão abrir os livros, elas vão querer ver se seus nomes estão lá. Mas sabe o que vai acontecer? Eles serão apagados. Por quê? Como discutimos antes em nosso estudo sobre o livro do Apocalipse, é desejo de Deus que nenhum homem pereça, mas que todos alcancem a vida eterna. E quando você rejeita o Evangelho, o que acontece? Seu nome é apagado. Por que isso acontece? Porque ninguém vai dizer: sabe de uma coisa? Deus realmente não me queria. Deus nunca se importou comigo. Nunca teve amor por mim. Não estava disposto a me perdoar. Ou seja, meu nome nem estava lá. E esse livro foi escrito quando? Antes da fundação da terra. Isso não é verdade. Quando olhamos para as Escrituras, é muito importante ver que, logo no início do livro do Apocalipse, quando ele falou às congregações, às 7 igrejas, ele destaca que aqueles que se submetem a Yeshua, isto é, que recebem o Evangelho, seus nomes não serão apagados. Aqueles que não se submetem, aqueles que se rebelam, aqueles que rejeitam o Evangelho, esses terão seus nomes apagados. E é por isso que lemos aqui, novamente no versículo 14, então a morte e o Sheol foram lançados no lago que arde em fogo. E esta é a segunda morte. E todo homem, sem exceção, todo homem cujo nome não está escrito no livro da vida. Deixe-me fazer uma pequena pausa aqui. Ou seja, é tão simples que seu nome não seja apagado deste livro. Tudo o que você precisa fazer é professar algumas coisas. Não apenas professar com a boca, mas, como diz a Escritura, crer em seu coração. A primeira delas é que você é pecador. Ou seja, é tão simples que seu nome não seja apagado deste livro. Ora, isso não deveria ser difícil. Quero dizer, todos sabem que existe uma consciência. Lembre-se,
falamos sobre essa palavra em hebraico, matspum, consciência, mas há algo intrínseco que Deus cria dentro de nós. Já falamos sobre isso. Biblicamente falando, essa palavra matspum está relacionada à palavra hebraica matzpen, que significa bússola. É uma bússola que Deus nos dá, uma bússola espiritual, através da qual somos convencidos do pecado. E uma das maneiras pelas quais essa consciência impera é por meio da palavra de Deus. Quando nos aprofundamos na palavra de Deus, especialmente nas leis de Deus, nos mandamentos de Deus, e lemos quais são as expectativas de Deus, as coisas que Deus diz que não devemos fazer certas coisas, mas nós as fazemos. Somos convencidos do pecado. Essa é a nossa consciência. E essas coisas que Deus diz, faça isso. Quando Ele diz e nós não fazemos, mais uma vez caímos sob convicção. Então, ser capaz de confessar, sim, sou pecador, não deveria ser tão difícil. Quero dizer, as únicas pessoas que não confessam que são pecadoras são aquelas que são o quê? Que são mentirosas ou que acreditaram totalmente na mentira do inimigo. A segunda coisa que precisamos entender é que somos incapazes de nos salvar. A Bíblia diz muito claramente que Deus está disposto a nos salvar, mas nossos pecados nos separaram dele. Portanto, a única maneira de encontrarmos essa salvação é através da sua graça, através da sua provisão. E é por isso que o Cordeiro é mencionado várias e várias vezes. E é por isso que aquele outro livro é chamado de Livro da Vida do Cordeiro. Então, eu preciso me convencer de que sou um pecador. Tenho que estar convencido de que não posso me salvar e, por isso, confessar. E, em terceiro lugar, preciso aceitar a provisão de Deus, que é o Cordeiro. E por que o Cordeiro? Como já falamos, ele é a redenção. Preciso experimentar a redenção de Deus. E se você entendeu as consequências, a Bíblia diz que qualquer pessoa que foi redimida pelo sangue do Messias é uma nova criação. Por que diz nova criação? Como já falamos, o termo novo está relacionado. Essa palavra é um adjetivo que descreve o reino. Veremos isso na próxima semana, quando analisarmos Apocalipse capítulo 21. Portanto, qualquer pessoa que esteja em Cristo é uma nova criação. O que isso significa? Ele é uma criação do reino. E sendo esse o caso, você sabe pelo que se apaixonará? Você sabe pelo que ele vai se interessar? Sabe como viverá? Tudo isso tem a ver com o reino. Você se interessará, se apaixonará pelo reino. Viverá de acordo com os padrões do reino. Esse é o seu objetivo. É isso que você desejará que o Espírito Santo o capacite a fazer. Você não pode fazer isso sozinho. Porém, por meio do Espírito Santo, essa afirmação se torna realidade. Com Deus, todas as coisas são possíveis. Então, a única maneira, e essas pessoas perguntam, existe outra maneira? A resposta é, olhem para o livro da vida do Cordeiro. Aqueles cujos nomes não estão escritos lá não serão encontrados. Eles foram apagados. Eles terão que viver pela eternidade. Não realmente viver, mas terão a morte eterna. Contudo, há uma consciência, uma sensação com a realidade que eles impuseram a si mesmos. Qual? A condenação eterna. Porque eles rejeitaram a mensagem do Evangelho. E, novamente, é importante percebermos que a palavra evangelho vem do hebraico hapsorá. Intrinsecamente, nessa palavra está a palavra carne. O que é o evangelho? O evangelho, em certo sentido, significa que Deus se manifestou ao seu povo em carne. E por que ele visitou o seu povo? A palavra visitar em hebraico é pei huf dalat e tem a mesma conotação de não apenas visitar, mas agir para a redenção. Pois muitas vezes se diz que Deus visitou o seu povo e, como consequência, ele os redimiu. Então Deus providenciou essa redenção e nós temos que recebê-la em nossas vidas. Temos que ser sábios o suficiente, temos que ser humildes o suficiente para dizermos: sou pecador, não posso me salvar, mas estou disposto a aceitar a provisão de Deus. E quando você faz isso,
Você crê em seu coração que Deus deixou seu trono no céu e se tornou carne humana, plenamente homem, plenamente Deus, e pagou o preço pelo seu pecado e pelo meu quando morreu naquela cruz. E lembre-se, cruz nas Escrituras é sinônimo, está relacionada à vida. Ele morreu na cruz, no madeiro da vida, transmitindo vida para você e para mim. Quando você aceitar isso, seu nome não será apagado. Seu nome estará no livro da vida do Cordeiro para sempre. Por quê? Porque a vida que você tem, a redenção que você tem, é eterna. Agora, veja novamente o último versículo do Apocalipse, capítulo 20, o versículo 15. E todo aquele que não for encontrado no livro da vida será lançado no lago. Do quê? De fogo. Nessa passagem e em todo o livro do Apocalipse, fogo é sinônimo de juízo, o juízo eterno de Deus. Bem, é aí que Apocalipse capítulo 20 termina. E a boa notícia é esta. Ainda temos os capítulos 21 e 22 do Apocalipse. Sobre o que falamos nesta lição? Falamos sobre o juízo de Deus. E o que aprendemos vez após vez? O juízo de Deus é necessário para que o reino seja estabelecido. E é o que vamos estudar em Apocalipse 21 e 22. 2 capítulos-chave que nos revelam a natureza, o caráter e a qualidade eterna do reino de Deus. Não é interessante quando Deus fala sobre a expressão final do seu reino? Como ele a chama? Ele a chama de Nova Jerusalém. Por que nova? Já falamos, novo é sinônimo de reino. E por que Nova Jerusalém? Porque o termo Jerusalém, você percebe que ele é composto por duas palavras hebraicas. A primeira significa herdar. Aqueles que estão no reino herdam algo. A segunda palavra, muito frequentemente compreendida, é shalom. Por que eu digo compreendida? Todos sabem que tem a ver com paz, mas, segundo a compreensão bíblica de paz, não se trata simplesmente da ausência de violência, embora não haja violência na Nova Jerusalém. Esse termo shalom, como Jerusalém, significa herdar a paz. Biblicamente falando, a paz é o cumprimento da vontade de Deus, dos propósitos de Deus. E o que descobrimos sobre a vontade e o propósito de Deus? Voltamos a Gênesis 12. A vontade e o propósito de Deus são um só, trazer a redenção. É disso que ele fala a Abraão, uma aliança de redenção para que as pessoas sejam abençoadas. Veja, há uma conexão entre o reino de Deus e nós herdando as bênçãos de Deus. E a última coisa que quero abordar hoje é este aspecto único da bênção. O termo bênção está ligado a trazer para baixo. Quando vivemos em obediência, quando nos submetemos às verdades de Deus. Por que eu digo isso? Porque nas Escrituras, no livro de Deuteronômio, Moisés é instruído a falar aos filhos de Israel, e ele diz: Hoje ponho diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. A vida e a bênção. Esse é um aspecto. A morte e a maldição correspondem ao juízo eterno, aquele lago que arde em fogo. Mas a vida é eterna e a bênção perpétua se refere ao reino de Deus. E é tão significativo que Deus revela seu reino com a Nova Jerusalém. Não é a nova Meca ou a nova Medina, não é a nova Roma, mas sim Jerusalém. E isso serve para nos lembrar da importância dessa terra. Agora, quando falamos da Nova Jerusalém, não estamos falando como quando falamos do reino milenar. O reino milenar é, de fato, a Jerusalém dos nossos dias, o mesmo local. Nós passaremos por uma transformação. Lembre-se do nome que demos a esse lugar, Sião. E o que é Sião? Vem de uma palavra hebraica que fala sobre a excelência de Deus. A excelência de Deus estará na Jerusalém, que será transformada. Ela deixará de ser o que é hoje para se tornar o lugar da excelência de Deus. Esse é o reino milenar. Mas quando falamos da Nova Jerusalém, estamos falando de uma realidade completamente nova. Não será algo que se assemelhe a nada que tenhamos experimentado antes. Por quê? Porque quando abrirmos este livro, veremos que, quando ele fala sobre a Nova Jerusalém, lembre-se da palavra nova. Todas as coisas são novas. Todas as coisas serão muito
muito diferentes do que imaginamos. Como será? Bem, deixe-me concluir com isso. Já compartilhei com vocês antes. Quando estudarmos Apocalipse 21 e 22, que há uma forte conexão entre a Nova Jerusalém, o estado final do reino, o reino eterno e o jardim do Éden. O que eu quero compartilhar é o seguinte: quando olhamos profeticamente, especialmente para o livro de Ezequiel, e encontramos referências ao jardim do Éden, sabem como ele é chamado? Não é chamado de jardim do Éden, é chamado de jardim de Deus. Por quê? Porque o que caracterizará a Nova Jerusalém é a presença absoluta de Deus ali. O que será dito repetidamente, à medida que estudarmos a Nova Jerusalém, é que a habitação, o tabernáculo de Deus, habita conosco. É disso que se trata a Nova Jerusalém. Deus vem e habita conosco para sempre. No jardim do Éden, ele veio e partiu, mas na Nova Jerusalém, neste jardim de Deus, ele estará conosco para sempre. Quem é ele? Este Deus bendito, que demonstrará o seu amor perfeito por nós, não apenas por um tempo, mas para sempre. Todas essas coisas que trazem tristeza, lágrimas, luto e morte, todas essas coisas são coisas do passado. Nenhuma delas terá lugar na Nova Jerusalém. Se você for sábio, ficará animado. Você ficará animado para começar a viver de acordo com a verdade do reino mesmo hoje. E esse é realmente o propósito do livro do Apocalipse. Por quê? Porque é isso que um servo é. Se voltarmos ao capítulo 1 do Apocalipse, este livro é dirigido aos servos de Deus. Bem, meu tempo acabou. Até a próxima semana, quando estudaremos a Nova Jerusalém. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.